Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de osciloscópio, a primeira aula do nosso curso de osciloscópio, onde eu vou te ensinar aqui como utilizar um osciloscópio, eu vou te ensinar as formas mais básicas de você utilizar um osciloscópio. Também vou te mostrar que funções principais, funções elementares, funções básicas tem em todos os osciloscópios. E a gente tem aqui na nossa tela aqui agora 3 modelos de osciloscópio que da marca Rigol, grande parceirona nossa aqui do canal e que está patrocinando esse conteúdo super bacana para você, tá bom? A primeira coisa que eu quero te falar aqui dos osciloscópios é que ele é um instrumento que vai medir para a gente, né, níveis de sinal e também o tempo desse sinal, ou seja, eu vou conseguir enxergar, tipo, tirar um raio-x de um sinal que eu estou medindo, coisa que com o multímetro eu não consigo fazer, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que eu não vou entrar naquela história de o que é o osciloscópio analógico, tubos de raios catódicos e te falar uma série de coisas difíceis aí de entender, até porque conteúdo como esse tem bastante por aí no YouTube e o objetivo desta nossa aula aqui é de fato trazer para você algo mais simplificado para você entender na prática como é que funciona um osciloscópio e inclusive ver funções básicas que tem em ambos os osciloscópios, desde o mais básico até o mais avançado. Porque às vezes você tem um osciloscópio super básico, ou está querendo comprar um osciloscópio, mas não tem muita grana, precisa começar do básico e tem dúvida, né? Será que essa montoeira de informações que tem nos osciloscópios vai ter num básico também? E eu vou te mostrar que sim. Começando pela tela, né? Nós temos aqui os 3 osciloscópios que você está vendo, começando pelo DS1054Z, que é o mais basicão aí da Rigol. Nós temos uma tela com uma série de informações, um retângulo com as gratículas ou com as divisões, tanto horizontal quanto vertical. Na horizontal mostra para a gente o tempo e na vertical mostra a escala do sinal, ou seja, o volts por divisão, para a gente ver a intensidade desse sinal, né? Quantos volts a gente tem nesse sinal que está medindo. Temos o DHO 914S, que também tem uma tela com esse retângulo com as gratículas e as divisões tanto na horizontal quanto na vertical, que vai mostrar para a gente a mesma coisa. Temos o MSO 5074 com uma tela bem maior, um osciloscópio bem maior, que está mostrando para a gente o mesmo retângulo do mesmo jeito aqui, tá? Temos divisões horizontais, divisões verticais. Uma pequena diferença que você pode notar é que no DS1054Z está quadradinho aqui, né? E nós temos um pouco mais de divisões na horizontal em relação ao DHO, em relação ao MSO. Mas isso não é problema algum, porque eu vou conseguir medir do mesmo jeito. Mesmo aqui tendo retângulo e aqui tendo quadrado, a gente tem a mesma informação do mesmo jeitinho, porque isso é um padrão universal, é um padrão mundial, tá bom? Nós temos aí também os canais, né? Ambos os osciloscópios são de 4 canais, então eu tenho aqui no DS1054Z canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, no DHO 914S canal 1, 2, 3 e 4, no MSO 5074 canal 1, 2, 3 e 4. Então note que são características que todo osciloscópio tem. Uma tela com as gratículas de divisões, tanto horizontal quanto vertical. A entrada dos canais, se for de 2 canais vai ter canal 1 e 2, se for 4 canais até o canal 4, como você pode ver, ambos são de 4 canais. Imagina que o seu osciloscópio seja só de 2 canais. Vai ter a tela com graticulado, com as gratículas, as divisões, tanto horizontal quanto vertical, da mesma forma. Também vai ter a entrada do canal 1 e a entrada do canal 2, tá? O que nós temos aqui a mais também, que é padrão para todos os osciloscópios, tá? Nós temos o ajuste da escala, tá? Que seria o volts por divisão. Temos aqui no DS1054Z, temos no DHO 914S, olha só o botãozinho de escala aqui pra gente, e temos também no MSO 5074 o botão ou knob de escala, né? Depende de como você quiser chamar, tá bom? Vou chamar de forma mais básica aqui botão.
Temos aqui também um botão de posição. Esse botão aqui de posição, ele ajusta aqui a posição do traço na tela pra gente, tá? Para eu poder deixar aqui de forma tal que mostre mais traçados na tela, tal. Então eu consigo ver, ajustar através desse botão de posição, tá? No DHO 914S temos a mesma coisa também, ó, mesmo botãozinho aqui, ó, de posição, tá? Consigo ajustar a posição na tela, tá? Isso é muito bacana. E no MSO a mesma coisa, tenho aqui na parte vertical, só tem uma pequena diferença, né? No MSO não tá falando pra gente que é posição, tá dizendo que é offset. Mas é a mesma coisa, eu vou fazer o ajuste do traçado aqui para mim em relação ao ponto que eu quero que ele fique, né? Ou seja, o ponto que eu vou determinar que vai ser 0 através da bandeirola aqui, ó. Tá? A bandeirinha tá mostrando pra gente canal 1, 0 aqui. Eu coloco na posição que eu quero para ajustar 2 ou mais sinais na minha tela, tá? A única diferença até o presente momento que a gente viu foi na nomenclatura dos botões, porém se refere à mesma coisa, tá? Que a gente tem aqui na parte do vertical aqui do nosso osciloscópio, dos nossos osciloscópios, né? Tanto o DS1054Z como o DHO 914S e também o MSO 5074, tá bom? Agora, uma coisa muito interessante de passar para você é o seguinte, tá? Nós temos aqui três modelos distintos, sendo que 2 modelos de osciloscópio, que é o DS1054Z e o DHO 914S, ele compartilha o mesmo botão de escala de ajuste, né, do volts por divisão e da posição, ele compartilha do mesmo botão para todos os canais, o que quer dizer que eu estou mexendo aqui agora, ó, na posição do canal 1, tá mexendo o traçado amarelo. Se eu quiser mexer na posição do canal 2, eu tenho que selecionar o canal 2, pressiono aqui o botão do canal 2, a partir disso agora eu estou mexendo nas configurações do canal 2, tá? Não tem segredo nenhum, isso bem tranquilo. E olha só, ele mostra aqui pra gente qual canal está selecionado, tá vendo? Em evidência o canal 2, se eu pressionar aqui em evidência o canal 1, e aí eu ajusto tanto o volts por divisão quanto a posição do canal 1. Então aqui ele compartilha esses 2 botões. O DHO 914S, a mesma coisa, olha só, o botão de escala, que é o ajuste de volts por divisão, e o botão de posição, mesma coisa, ó. Vou ligar aqui o canal 2, né? E agora está em evidência o canal 2, eu estou mexendo na posição do canal 2 e estou mexendo também no volts por divisão do canal 2. Note que está mudando aqui, né? Se eu precisar mexer no canal 1, seleciono o canal 1 e vou trabalhar no canal 1. Já o MSO 5074, ele já tem aqui para a gente botões individuais para cada um dos canais. Então eu tenho aqui o botão que liga o canal 1, liga e desliga o canal 1. Tenho aqui também o botão de ajuste de volts por divisão e o botão de ajuste do offset ou da posição. Então nesse caso aqui é mais, teoricamente, mais rápido e mais prático, né? Porque olha, eu vou ajustar aqui o canal 1, eu fiz o ajuste do canal 1, quero o canal 1 aqui em cima, aqui, ó, bem nesse ponto aqui, e quero o canal 2 aqui, ó. Eu não preciso apertar nenhum botão, já estou ajustando aqui automaticamente em um botão de maneira física. Claro que isso faz com que o osciloscópio seja um pouco maior e também faz com que o osciloscópio tenha um custo um pouco mais elevado. Mas não quer dizer que esse osciloscópio seja melhor do que esse, seja melhor do que esse. E sim quer dizer que são funcionalidades a mais que os osciloscópios têm e você tem que decidir qual que vai ser mais vantajoso, qual que vai ser mais indicado para a sua aplicação, tá? Ambos os osciloscópios são de 4 canais e ambos vêm com as 4 pontas, as 4 sondas, né? As 4 pontas para a gente poder fazer as medições. Algumas pessoas chamam de sonda, outras pessoas chamam de ponta, né? E agora eu quero mostrar para você aqui o seguinte, uma coisa muito interessante e muito importante antes da gente passar para a próxima etapa da nossa aula, que é mostrar para você os ajustes aqui do vertical, tanto de posição quanto volts por divisão, como é que eu ajusto para o sinal ficar na tela e eu enxergar esse sinal de maneira bacana. Antes de tudo isso, é importante dizer para você que o osciloscópio ele vem com as pontas de prova, né?
para você estar utilizando. No caso aqui, a gente tem as duas desse modelo e tenho as duas desse modelo aqui. Não vou colocar as desse modelo porque eu posso compartilhar a mesma ponta, tá bom? Mas eu preciso passar para ti o seguinte: o ajuste da ponta, e também é muito importante você saber a atenuação da ponta, porque o nível de sinal que você tem que medir, ele tem que ser condizente com a ponta e também com a entrada do osciloscópio, porque ele tem uma entrada máxima de tensão aqui que ele suporta, tá? Então, se eu colocar mais do que de fato ele suporta, eu vou danificar o meu osciloscópio. Posso também danificar a minha ponta de prova. Então, as pontas de prova desses dois osciloscópios aqui, olha só, vamos ver se eu consigo te mostrar em detalhes. Ó, tá vendo que tem uma chavinha de atenuação e ela está ajustada para 1x? Quer dizer que eu não estou atenuando exatamente nada. Se eu mudar aqui para 10x, eu estou atenuando em 10x. E o que isso quer dizer, Eduardo? Quer dizer que você dividiu o seu sinal em 10 vezes. Imagina que tivesse medindo na ponta aqui, bem nessa ponta aqui, ó. Eu estou medindo nessa ponta aqui 100 volts. 100 volts de corrente alternada. Quer dizer que quando passa pela ponta, vai atenuar, vai abaixar esse sinal em 10 vezes. Então vai sair nessa ponta aqui, ó, 10 volts. E o osciloscópio vai enxergar 10 volts, tá? Então eu preciso também deixar casadinho aqui o volts, né? O volts não, a escala da ponta, né? A atenuação, a escala de atenuação da minha ponta em relação à entrada do osciloscópio, tá? Então eu vou mostrar para você como é que a gente faz aqui no MSO e você vai ver que esta função também tem em ambos os osciloscópios, tá? Olha só que bacana. Eu vou clicar aqui no canal 1, desativou, vou ativar novamente. E repare aqui, tá vendo aqui, ó, attenuation, atenuação, mostra pra gente que está com atenuação de 1x. E eu mudei aqui agora para 10x. Então eu preciso selecionar aqui para 10x, tá? Acabei de selecionar para 10x. Você viu que eu tenho alguns botões aqui no MSO, também tenho alguns botões no DS, mas não tenho esses botões no DHO. Porém, a gente ajusta da mesma forma. Tanto o MSO quanto o DHO, eles são touchscreen, então eu poderia também ter clicado aqui na tela e feito o ajuste diretamente na tela, o que facilita bastante para a gente. O DS1054 não é touchscreen, mas eu vou conseguir fazer o mesmo ajuste, ou seja, a atenuação eu tenho em ambos os osciloscópios. Agora já está prontinho a atenuação, configurei a atenuação da minha ponta, configurei também o osciloscópio para ser compatível, para que ele mostre certinho os valores aqui que eu preciso mostrar. Se eu não ajustar a atenuação aqui, eu corro risco de danificar o osciloscópio. E se eu não ajustar aqui no osciloscópio a atenuação em relação ao que está na ponta, eu vou ver valores errados aqui na medição, beleza? Olha só agora, vamos ver aqui no MSO, no DHO, né? A gente viu no MSO, vamos ver no DHO, agora vamos ver no canal 2 aqui do DHO, olha só. Vamos analisar no canal 2, vou até desabilitar o canal 1 para facilitar. E olha aqui, ó, no DHO, se eu clicar aqui no canal, ele só ativa para mim o canal, não aparece nada, não tem nada para mim fazer o ajuste aqui. Mas é simples, eu posso clicar aqui nesse ponto que está ativo, ativou esse canal, abre-se essa telinha aqui pra gente, e a partir daqui eu vou determinar aqui, olha só, que está com 10x, ó, vim aqui e 10x, ele é touch também, né, então a gente pode fazer isso tocando na tela, e olha só, vou deixar a ponta aqui também com 10x de atenuação, tá bom? Muito legal mesmo. E a mesma coisa a gente tem também aqui para o DS1054. Vou desativar o canal 2, vou desativar o canal 1 e olha só, ativei o canal 1, apareceu aqui para mim probe, tá vendo? Uma coisa bem interessante, né? No MSO nós temos a palavra atenuação, no DHO 914S nós temos probe,
E no DS1054 nós temos probe, mas é a mesma função para ambos os modelos, tá? Vai fazer o ajuste na mesma função, que é ajustar a atenuação da ponta com o que o osciloscópio está enxergando, tá? Então aqui tá 1x, como esse aqui não é touch, ó, eu tenho que clicar nesse botão aqui, ó, e fazer o ajuste através deste botãozinho giratório aqui, ó, até chegar em 10x, e aí eu pressiono o botão. Pronto, acabei de dizer para o meu osciloscópio que eu conectei na entrada do canal 1 dele uma ponta, uma probe, uma sonda, né, que está ajustada para 10x. A partir de agora ele vai fazer o ajuste para a gente aqui. Note que ficou aqui em 100 volts, né? Mas para a gente fazer as medidas básicas e te explicar os detalhes básicos aqui de volts por divisão, a escala, a vertical em si, né? Eu vou deixar aqui tanto a ponta em 1x, né, quanto no osciloscópio em 1x. Porque eu sei que o nível de sinal que eu vou medir aqui não vai passar do máximo que o osciloscópio suporta, tá? Esse osciloscópio aqui suporta no máximo de 300 volts RMS e não vai passar dos 300 volts. Então eu vou trabalhar de maneira a não atenuar nada, ou seja, o que entra aqui na ponta vai sair aqui para a entrada do osciloscópio. E vou fazer a mesma coisa para os outros dois modelos aqui também, tá? Vamos deixar aqui também em 1x. Perfeito. E vamos fazer a mesma coisa aqui para o MSO. Tudo em 1x. Maravilha, perfeito. Vamos ajustar aqui também a probe para ficar em 1x. E tudo ótimo, tá? Uma outra coisa muito importante de falar para você aqui também é o ajuste, né? E calibração da ponta de prova do osciloscópio. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Porque tem muitas aulas aí falando sobre isso, e eu quero trazer também uma aula dedicada só para pontas de prova, para você entender os modelos de ponta de prova que tem, qual modelo vai ser mais indicado para você, beleza? Mas é importante saber que precisa fazer a calibração da ponta de prova, principalmente quando você vai medir sinais de onda quadrada, como por exemplo, ó, todo osciloscópio ele tem para a gente aqui um geradorzinho de sinal. Vou pegar o gerador de sinal padrão do DHO e vou medir com o MSO. Olha só, estou medindo aqui uma onda quadrada de 1 kHz e que tem aqui pra gente o máximo, né, o pico máximo de tensão aqui, a diferença de potencial do ponto zero para o ponto máximo de 3 volts, né? E a gente está medindo esta forma de onda aqui. Então o que acontece, ó? Note que ela tem uma leve arredondamento aqui. E eu tô vendo quadrado, perfeitinho, tanto em cima quanto embaixo. Então quer dizer que essa ponta está calibrada certinho através do ajuste dela, tá? E a gente precisa fazer essa calibração. Mas eu vou trazer uma aula dedicada só para pontas de prova, para você entender em detalhes. Inclusive pontas de provas diferenciais, para que serve, como é que funciona. Também pontas de prova de corrente, para a gente medir correntes aqui no nosso osciloscópio, tá bom? Então, elementarmente, ou seja, de maneira básica, é isso que você vai encontrar aí em todos os osciloscópios, tá? Você está vendo que essa aula está sendo bem diferentona, porque esse é o objetivo, uma aula bem diferente mesmo, para ir mais nas entranhas do osciloscópio de maneira prática, porque geralmente o pessoal fala de uma forma que acaba dificultando um pouco, não desmerecendo ninguém, mas eu acho legal trazer de forma mais simples, como você está podendo enxergar aqui agora. E só com essas informações aqui você já consegue enxergar o osciloscópio de forma diferente. Comenta aqui embaixo pra gente o que você está achando. Já mudou a sua visão de um osciloscópio ou ainda está com dúvidas? Deixa as dúvidas que você tem, porque elas podem entrar para as próximas aulas também, beleza? Agora, na próxima parte desta aula aqui, que é a nossa primeira aula de osciloscópio, que está sendo patrocinada aí gentilmente pela Rigol, agradecer mais uma vez o pessoal da Rigol. Então, nessa próxima aula você vai ver agora como fazer esses ajustes, né, da escala, o volts por divisão, e como fazer o ajuste da posição, né, e como que a gente vai fazer a leitura de um sinal
sem colocar as medidas na tela, porque os osciloscópios digitais eu posso colocar as medidas na tela aqui e simplesmente não precisa fazer conta nenhuma, né? Tipo, por exemplo, aqui. O que eu estou medindo aqui? É um sinal de onda quadrada. Beleza, mas qual que é o intervalo? E qual que é a escala que está aqui? E quantos volts tem do ponto zero até o ponto máximo? Eu tenho funções de medições, né, no osciloscópio que me mostra isso na tela em tempo real, sem que eu precise calcular. Mas é interessante você aprender como calcular também, né? E é o que a gente vai ver agora na próxima parte desta nossa aula. Então, uma coisa bastante interessante aí da gente mostrar para você é a tela já logo em primeiro lugar. Porque a tela do osciloscópio vai ser aonde você vai enxergar os sinais. E você precisa entender o que compõe a tela de um osciloscópio. Aqui nós temos o modelo DS1054Z, que é um dos mais básicos aí de entrada da Rigol. Depois nós temos aí o seu grande lançamento aí, super novidade, que é o DHO 914S. E temos também o MSO 5074, que são osciloscópios um pouco mais avançados, né? Ambos têm tamanhos de tela ligeiramente diferentes um do outro, mas as informações que você vai encontrar na tela desses osciloscópios serão as mesmas praticamente. Talvez umas tenha em um, outras tenha no outro, umas em um modelo está num local, outras estão no outro, mas coisas básicas você vai encontrar basicamente no mesmo local, da mesma forma. Como por exemplo, ó, começando pelo mais básico de todos aqui que está fazendo parte desse nosso curso agora, o DS1054Z. Nós temos aqui a tela do DS1054Z, como você pode ver, e o mais importante aqui da tela do osciloscópio é esse retângulo graticulado aqui e o sinal que está aqui no centro aqui, né? O traçado do nosso sinal, tá? Aqui nós temos o graticulado vertical e temos o graticulado horizontal, certo? Então isso são informações que vai conter em todo e qualquer osciloscópio e você precisa entender essas informações, tá? E o que seria essas gratículas, essas divisões na tela de um osciloscópio? Nós temos aqui as divisões vertical, né? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retângulos aqui na vertical, 8 divisões, né? E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na horizontal. Então na vertical a gente vai enxergar o nível do sinal que nós estamos medindo. A tensão propriamente dita. Qual que é a tensão? Qual que é a voltagem que nós estamos medindo deste sinal em específico, né? Agora não tem nenhum sinal na tela. Mas imaginemos que a gente tivesse aqui um sinal de onda quadrada, né? Começando aqui e finalizando aqui. E esse sinal tivesse alcançando duas divisões na altura. Quer dizer que dessa divisão até essa eu tenho um nível de tensão, né? Uma diferença de potencial, dessa até essa outro nível de tensão. E qual é esse nível de tensão? Como é que eu sei que nível que é esse? Muito simples. Olha aqui embaixo aqui, tá vendo? Tá mostrando pra gente que o canal 1 está ativo na cor amarela aqui, na cor amarela também, tá? E está mostrando para a gente que é 50 milivolts. Nós temos aqui algumas informações nessa telinha, mas se preocupe com o que está aqui, ó, 50.0 milivolt. M minúsculo, V maiúsculo. O que isso quer dizer? Quer dizer que daqui até aqui eu tenho 50 milivolts, daqui até aqui mais 50, daqui até aqui mais 50, daqui até aqui mais 50, e assim sucessivamente. Está mostrando para a gente também 0.00 volts. Quer dizer que o ponto zero é exatamente nessa bandeirinha, está apontando aqui, ó, na linha central da tela do osciloscópio.
Então quer dizer que o que tiver daqui para cima eu tenho daqui até aqui 50 milivolts, daqui até aqui 50, daqui até aqui 50, positivo. E descendo daqui até aqui 50, daqui até aqui 50, daqui até aqui 50, negativo, dependendo do sinal que a gente vai medindo, né? Geralmente sinais alternados a gente tem positivo e negativo, e outros tipos de sinais também, depende muito do sinal, não vamos se ater a isso agora. O importante é você entender que quando você faz esse ajuste aqui, a gente tem esse valor aqui em cada divisão dessa daqui no vertical, e aí eu consigo saber qual que é a tensão, basicamente olhando em cada uma dessas divisões aqui, com base no que está aqui. Então imagina o sinal quadrado que eu te falei que se estivesse aqui, ó, mostrando aqui pra gente assim, ó, né? Olha só, 50 até aqui, 50 até aqui. Quer dizer que eu tenho 100 milivolts de tensão do ponto zero até o ponto máximo desse sinal, se estivesse aqui na nossa tela, né? Já no DHO914S, repare que está bem diferentão, mas tem a mesma funcionalidade, né? Temos o nosso retângulo com o vertical aqui dele aqui. E aqui está ajustado aqui para a gente, olha, note que é o mesmo, está diferentinho aqui, né? Mas indica que o sinal, aliás, o canal é o canal 1, e aqui está 100.00V. Quer dizer que aqui está setado que cada divisão dessa aqui, ó, daqui para cá eu tenho 100 volts, daqui para cá 100 volts, daqui para cá 100 volts, e assim sucessivamente. Então aquele mesmo sinal de onda quadrada que estava no MSO agora de pouco, se fosse no DHO teria 100 volts, 200 volts, do ponto zero até o ponto de máxima tensão aqui. E note também que ele está mostrando aqui 0.00V, ou seja, está na nossa linha central aqui, o ponto zero, na bandeirinha aqui, número 1 do canal 1. E a mesma coisa você está enxergando também para o DSO 1054. Olha aqui, nós temos 100 milivolts aqui agora por divisão. Note que está amarelinho, um retângulo amarelo, indica que a gente está com as informações do canal 1 ativado. O DS1054 ele acende mais forte aqui o botãozinho do canal, mas isso não é o caso agora, tá? E repare que, olha só, nós temos determinado aqui 100 milivolts. Então daqui para cá 100 milivolts, daqui para cá 100, daqui para cá 100, daqui para cá 100 e assim por diante. Então aquele mesmo sinal de onda quadrada, se tivesse aqui, ó, a gente teria 100, 200 milivolts do ponto zero até o ponto máximo. Uma diferença, olha só, aí já vem a diferença, né? Uma diferença que você deve estar notando que no DHO 914S e no MSO 5074, a gente conseguiu encontrar aí algumas informações a mais nesse retângulo aqui, né? A gente viu ali que estava mostrando para a gente no DHO 100.00 volt e 0.00 volt, que seria aí o que a gente chama de offset ou o ponto zero, né? Da onde o nosso sinal está começando a ser amostrado na tela. O MSO a mesma coisa também. Já no DS 1054 a gente só enxerga 100 milivolt, né? E por que, Eduardo, tá desse jeito, né? Simples, porque alguns osciloscópios não mostram muitos detalhes, outros mostram bastante detalhes, mas isso não é um problema, porque a gente consegue saber também como que está essa divisão, né? Aliás, como que está o valor quando a gente mexe aqui, ó, tá vendo? Aí ele está mostrando ali, por exemplo, a posição do nosso cursor aqui está aqui no caso em 10 milivolt positivo, né? E se eu deixar negativo, eu vou vendo um valor negativo, tá vendo? E se a gente pressionar aqui o botão, ele vai para o ponto zero. Depois ele some isso da tela depois de um determinado tempo. Já no DHO e no MSO fica cravado ali para gente o valor que eu estou ajustando a todo momento, né? Eu consigo saber o deslocamento que está do meu traçado em relação ao ponto zero, né? Aonde de fato está determinado que ali é o ponto zero. Mas tirando isso, você vê que basicamente nós temos as mesmas funcionalidades, as mesmas funções em ambos os modelos, né? Agora, como é que eu faço, né, para ajustar esse volts por divisão, ou seja,
quantos volts vai ter em cada divisão do DS, quantos volts vai ter em cada divisão do DHO e quantos volts vai ter em cada divisão do MSO. É bastante simples. Nós temos alguns ajustes aqui, né, nos osciloscópios, começando pelo DS1054. Nós temos esse conjunto aqui, ó, que está com esse delimitado aqui para gente, e dentro desse conjunto nós temos dois botões aqui, a gente chama de knobs, né, de knobs, knobs, depende muito, né, vamos chamar de botão para facilitar. Dois botões giratórios com curso infinito. Esse maior aqui, olha só o que está escrito para gente, ó, escala, scale, em inglês, escala em português. E esse menorzinho, position, posição. Então, quando a gente quiser aumentar o volts por divisão ou diminuir o volts por divisão, dependendo do sinal que a gente estiver medindo, eu vou utilizar este botão aqui, este knob aqui, certo? Então, aqui no DS1054Z, a gente tem 100 mV por divisão. Tá, mas eu estou medindo um sinal que tá com um valor maior e não tá aparecendo na tela, né? Quer ver? Vamos colocar um sinal aqui para a gente já fazer esse teste. Eu vou tirar aqui do canal 2 para ficar mais fácil aqui para gente e vamos colocar um sinal aqui já para a gente entender isso daí, tá? Mas não se preocupe com sinais aqui agora, tá? O que eu quero que você fique bem antenado mesmo é exatamente nesses pontos que eu estou te mostrando agora. Olha só que bacana e que estranho que aconteceu, né? A gente está medindo aqui o sinal de calibração que o próprio osciloscópio nos fornece. É um sinal de onda quadrada e olha que doideira, eu não estou conseguindo enxergar nada. Porque ele me manda um nível de sinal aqui e está ajustado de forma errada aqui, né, o meu osciloscópio. E como que eu vou saber, né? Eu preciso saber o sinal que eu estou medindo. Se eu não souber, eu posso pressionar essa tecla alto, que por sinal, no nosso DHO914S também tem a tecla alto e no nosso MSO 5074 também tem a tecla alto, ou seja, mais uma função que é básica aí para todos os osciloscópios, funções que você vai encontrar em todos os osciloscópios, tá? Mas eu não vou ajustar aqui em alto, eu simplesmente vou ajustar nesse knob aqui. Eu preciso aumentar o volts por divisão, então aqui está 100 mV, eu preciso aumentar. Geralmente os osciloscópios, eles mandam para a gente um sinal aqui entre 3 e 5 volts, tá? Para a gente poder fazer o sinal de calibração. Isso depende de osciloscópio para osciloscópio. Então vamos descobrir aqui qual que é esse. Eu não sei, não sei que nível de sinal que é esse. Então vamos descobrir aqui que nível de sinal que é esse aqui. Olha só. Ó, eu vou aumentando, ó. Olha lá, já está em 500 mV. Opa, começou meio que aparecer alguma coisa. Ah, agora tá bacana. Mas ainda assim eu não consigo enxergar nada na tela. Aí entra a questão do trigger, que vai ser assunto para as próximas aulas, tá? Não vou falar do trigger para você aqui agora, mas a gente ajusta o trigger. Olha só, agora eu estou enxergando o meu sinal perfeito na tela do osciloscópio. E bastou eu ajustar aqui para 1 volt por divisão. Então agora eu tenho daqui até aqui 1 volt, daqui até aqui 1 volt, daqui até aqui 1 volt. Então olha só, 1, 2, 3 volts no total, do ponto 0 até o ponto máximo do meu sinal, né? E eu estou conseguindo enxergar esse sinal perfeitamente no nosso osciloscópio. Uma outra funcionalidade que vai ser padrão nos osciloscópios aí também é o ajuste, né, de posição. Eu determinei que o ponto 0 do meu sinal vai ser exatamente aqui onde está essa bandeirinha com o número 1 do canal 1. Nesse risco central aqui, ó, esse traçado central. Mas e se eu estivesse medindo 2 sinais na minha tela? Aí eu preciso ver os sinais de maneira individual, como por exemplo agora eu vou colocar aqui o canal 2, ativei agora o canal 2, e eu quero enxergar também aqui o que está acontecendo no canal 2. Olha só, sobrepôs um ao outro, né?
e eu quero enxergar os dois sinais na tela. Aí nós vamos mexer aqui no Position, na posição do nosso nível de sinal, certo? Então eu vou trabalhar aqui no canal 1 e vou descer ele aqui baixo, ó. Descendo ele aqui para baixo, eu acabei de dizer para ele que o ponto 0 é a partir daqui agora. Então o ponto 0 está aqui, ele está deslocado, né? Note que ele mostra ali para a gente ali, ó, menos a posição menos 3.940, tá vendo? Ó, menos 3.960, e eu tenho deslocado. Então a partir daqui é o ponto 0. Então 1, 2, 3 volts. E no canal 2 o mesmo nível de sinal, 1, 2, 3 volts. Eu poderia medir sinais diferentes também. Um sinal no canal 1, outro sinal no canal 2. E a mesma coisa a gente tem aqui também para o nosso osciloscópio MSO, né? Eu ia falar DS, para o MSO 5074. Eu vou pegar o mesmo ponto de sinal aqui, ó, tá? Do nosso 5074, ok? Para a gente poder enxergar essas informações aí, tá? Note que está todo bagunçado também, do mesmo jeitinho que estava no DS 1054, porque eu preciso fazer o ajuste aqui do meu volts por divisão, da minha escala vertical, né? Meu fundo de escala. Então a gente vai fazer o ajuste agora. E note que tem os mesmos botões, os mesmos knobs. Olha só, aqui o retângulo relaciona da parte vertical. Temos aqui um botãozinho menor que aqui está determinado como offset. Então pode ser a posição ou offset, depende muito. Então se você enxergar no teu osciloscópio aí position ou posição, né? É a posição da linha vertical. E se você enxergar offset é a mesma coisa, né? A posição da linha vertical. Com nomes diferentes, mas quer dizer o ajuste da mesma coisa. E nós temos aqui o botão de escala. Olha só, o botão de escala que também a gente tinha no DS 1054. E agora a gente vai ajustar aqui até chegar num ponto que eu consiga enxergar o meu sinal na tela. Provavelmente vai ser aí 1 volt por divisão também, olha só. Porque o nível de sinal aqui também é de 3 volts. Aí a gente vai ajustar aqui agora para enxergar o sinal na tela. E vamos ajustar o trigger. Não se preocupe com esse ajuste aqui de trigger nem nada, porque depois eu vou te explicar melhor como é que a gente ajusta isso. Então a gente conseguiu enxergar aqui agora certinho do mesmo jeito, olha só. 1, 2, 3 volts por divisão. Agora nós temos um diferencial bem interessante no MSO em relação ao DS1054Z e ao DHO914S, que é o seguinte: tanto o DS1054Z quanto o DHO914S, nós temos apenas um botão para a escala e um botão para a posição. E eu preciso selecionar através dos botões aqui, ó, canal 1, 2, 3, 4, e aqui no DS também, canal 1, 2, 3, 4, qual canal que eu estarei trabalhando com esses botões, ou seja, qual canal que o botão vai fazer ajustes, né? Eu preciso selecionar aqui. Já o MSO 5074, ele é um osciloscópio bem maiorzão, bem grandão, ocupa mais espaço na bancada, porém, ele tem um botão, né, um knob desse para cada canal. Note, ó, canal 1, botão de posição ou offset, botão de escala ou ajuste de volts por divisão. Canal 2, a mesma coisa, canal 3 também, canal 4 também. Esses outros botões que você está vendo aqui, não se preocupe que a gente vai falar deles mais adiante, tá bom? Vamos por partes aí. Então aqui facilita muito, porque olha só, eu vou ajustei aqui já o volts por divisão nesse, né? E tudo que eu mexer nesse botão e nesse, diz respeito só a esse canal, não diz respeito aos outros. E agora eu vou ativar o canal 2, olha só. Ativei o canal 2 e eu preciso ajustar agora o volts por divisão do canal 2. Então eu vou trabalhar aqui, ó, no canal 2 até chegar em 1 volt por divisão. E repare que está sobreposto novamente, né? E aí eu preciso agora
chegar no canal 1 e deslocar aqui o offset ou a posição do canal 1 até chegar no ponto que fique fácil para eu enxergar aqui o meu sinal na tela. E olha só, aí aqui já mostrou pra gente que tá menos 4 volts de deslocamento ou de offset, lá no outro tava menos 3.960, né? Esse aqui já mostra na tela pra gente. O DHO também mostra, já o DS não mostra, mas olha só, temos aqui nos dois canais o mesmo sinal. Daqui para cá é o ponto 0 aqui, então 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então nós conseguimos enxergar aí o mesmo tipo de sinal em ambos os osciloscópios, né? E as telas, você viu que é exatamente a mesma informação que tem em um, tem no outro. Os mesmos ajustes básicos, elementares que a gente tem em um, a gente tem no outro osciloscópio também, né? Vamos ver agora no DHO 914S. Vou remover aqui um desse daqui e vamos colocar no DHO aqui, olha só. Vamos colocar no DHO para a gente poder enxergar esses sinais. Olha aí, todo malucão, não estou conseguindo enxergar nada. Já o DHO, eu preciso fazer ajustes no mesmo botão, mas selecionar o canal que eu quero. Está selecionado o canal 1, vamos ajustar aqui 1 volt por divisão. Opa, aqui está dando 1 kV. Aqui na verdade eu preciso ajustar aqui a ponta de prova, né? Então nós vamos ajustar aqui a ponta de prova, depois eu vou te falar sobre esse detalhe de ponta de prova, como é que a gente faz o ajuste, tá bom? Aqui a ponta tá para 200x, só que ela que tá aqui com a gente é 1x, aí, perfeito, maravilha. Olha só, já tá mostrando aqui para mim na tela, agora a gente vai fazer o ajuste aqui da escala e vamos trigar aqui. Nossa, mas agora tá meio esquisito, né, Eduardo? Aí até tá meio arredondado o negócio aí, né? Sim, exatamente, tá meio arredondado. Porque tem uma coisa muito interessante que a gente vai trazer numa outra aula para você, que é a calibração da ponta de prova. Essa ponta de prova que eu acabei de colocar aqui, ela é dedicada do MSO 5074. Então eu calibrei a ponta no DSO, ali no MSO 5074. Tá? Ela não está calibrada para o DHO 914S, então a gente enxerga essa deformidade aqui. Não é do sinal isso daí, tá? Isso daí não é do sinal, e sim a calibração da ponta. Eu precisaria fazer o ajuste, né, de calibração nessa ponta, mas não é esse o foco dessa aula agora. O foco é você enxergar os ajustes que nós acabamos de fazer aqui no volts por divisão. Olha só, 1, 2, 3 volts por divisão. E agora eu quero ajustar aqui o canal 2, mesma coisa, olha só, ficou todo malucão. A gente vai ajustar aqui também, ó. Aqui ele tá em ampere, né? Porque eu estava usando para uma outra funcionalidade. Então a gente vai determinar aqui que eu estou vendo volts. E eu vou falar aqui, a ponta é de 1x. Pronto, já fiz o meu ajuste aqui. Tá maravilha, olha só, eu tenho 1 volt por divisão. Note que tá quadradinho já. Pô, mas você não falou que estava calibrado para o outro? Sim, pode ser que funcione bem, pode ser que não funcione, né? Isso é normal. E olha só, agora a gente vai deslocar o canal 1, olha só. Vou deslocar aqui o canal 1, tenho que selecionar o canal 1 e vou deslocar aqui o canal 1 para baixo aqui, ó. Acabei de deslocar o canal 1 em 4 volts e eu consigo enxergar aqui o meu sinal da mesma forma que a gente enxergou nos outros osciloscópios. Então a ideia aqui com essa primeira aula foi justamente mostrar para você que funções elementares, funções básicas a gente encontra em todos os osciloscópios, independentemente do osciloscópio que você tiver. E quanto mais avançado for o osciloscópio, mais recursos ele vai ter, mais funcionalidades ele vai ter, mais coisa na tela ele vai mostrar, dependendo do tamanho da tela. Você deve ter reparado, né, que no DHO e no MSO eu toquei na tela, porque esses osciloscópios aqui, eles são touchscreen. Ó, eu posso ajustar através do touch do próprio osciloscópio. É uma funcionalidade que o osciloscópio tem. Olha só, eu posso fazer o ajuste aqui tranquilamente, ó.
tá? Da posição, do trigger que a gente vai ver posteriormente, ou seja, posso fazer vários ajustes através da tela do osciloscópio. Mas todos os ajustes que eu faço através da tela, eu também posso fazer nos botões aqui do meu osciloscópio. E você viu que não tem muito segredo. Por mais que a gente tenha bastante botões aqui, a gente mexeu em pouca coisa para conseguir mostrar aqui o sinal que a gente está vendo na nossa tela, tá? Então isso é bastante interessante, tá? É uma coisa muito legal de te mostrar, de falar, de abordar aqui com você, e é algo que, assim, vamos dizer, é um bicho papão aí para muitas pessoas, né? Mas você viu que não tem nada de tão diferente, nada de tão difícil assim, tá? Então a ideia hoje era abordar isso para você, mostrar a tela. Você viu que a gente falou também aqui das divisões na horizontal, mas eu não vou falar das divisões na horizontal aqui hoje não, tá? Eu vou falar só do vertical, que seria o volts por divisão, e depois nós vamos falar aqui do horizontal também aí na próxima aula. Como é que a gente ajusta esse horizontal, o que o horizontal vai mostrar pra gente, né? Já te adianto que vai mostrar o sinal no nível do tempo. Aqui você pode reparar que a gente não tem muitas variações aqui no sinal, né? A gente tem um ponto aqui, né, aqui ele está ajustado para a gente em 500 microsegundos, né? Então daqui para cá eu tenho 500 microsegundos. Nesses primeiros 500 microsegundos, o sinal está em 0 volt, né? Já nos próximos 500 microsegundos, o sinal está em 3 volts. 1 volt por cada divisão, 3 volts, né? E a gente pode também nos osciloscópios digitais mostrar as medidas que a gente está enxergando aqui. Eu não preciso ficar fazendo essas contas manuais aqui, né, que nem eu acabei de fazer agora junto com você. Mas é legal você ver que é possível você enxergar também no graticulado e fazer esses cálculos com base nas informações que a gente está vendo aqui, ó. Então é bastante simples, tá? Não temos nenhum segredo aí, nada que dificulte a utilização de um osciloscópio, tá bom? Bom, eu espero que tenha ficado claro para você estas informações, tá bom? Mais uma vez, agradecer aí o pessoal da Rigol pela grande parceria com a gente aqui no canal, está proporcionando aí esta série de aulas super bacana para você, né? E deixar claro também que o meu objetivo aqui com este conteúdo, né, é trazer para você informações mais na base da prática mesmo, né? Sem pegar aquela teoria da história do osciloscópio de tubo, analógico, e não, nada disso, é te mostrar mesmo na prática, tirando dúvidas do que é cada uma das coisas, como você pode acompanhar até esse ponto desta aula, tá bom? Então se você gostou desse conteúdo, desta aula, recomendo fortemente você se inscrever aqui no canal para você não perder as próximas aulas. Eu não sei bem exatamente aí quantas aulas serão, tá? Mas eu vou trazer a quantidade de aulas que for necessário para que você de fato aprenda como que utiliza um osciloscópio, pelo menos na sua forma mais básica aí numa bancada. E a gente vai avançando com o passar do tempo, tá bom? Então se você chegou até aqui, esta é a primeira aula. E muito provavelmente, dependendo da época que você estiver assistindo esta aula, já tem a segunda aula e também a terceira aula que está aqui agora aparecendo para você no final aqui da tela, nos cards que eu deixei prontinho para você não perder tempo em pesquisar nada, beleza? Grande abraço e até a próxima aula super top de osciloscópio para você.